Glória a Deus. O tema dessa noite é um tema, o título ficou até engraçado, então vou ter que explicar. O título da mensagem dessa noite é Teatro ou O Teatro das Tesouras. O Teatro das Tesouras. Vou explicar. O que isso quer dizer? O Teatro das Tesouras é um termo político que é usado para descrever quando dois partidos políticos encenam uma rivalidade, mas na verdade os dois estão jogando do mesmo lado. Na década de 90 isso era muito evidente na nossa nação. Por exemplo, nós tínhamos eu vou citar porque eu não vou falar mal deles, ok? Então vou citar nominalmente. Nós tínhamos aqui muito claro na década de 90 o PSDB se posicionando como um partido de direita conservador e o PT se posicionando como um partido de esquerda. E aí era uma rivalidade absurda e os caras não gostavam um do outro e era tudo mentira. Até porque hoje o presidente da República é o líder e o fundador do PT e o vice-presidente da República era o cara que ficava falando mal do PT. Ou seja, eles eram a mesma coisa, fingindo que cada um estava de um lado. Ok? Deu para entender o que é Teatro das Tesouras? É quando eu e o Eduardo fingimos que somos inimigos, para que você escolha entre eu ou ele. Mas escolhendo qualquer um de nós dois, vai dar no mesmo. Faz sentido? Por que eu escolhi esse tema? Porque o diabo, ele tenta fazer um teatro das tesouras para te puxar para um lugar que você não deveria estar. Para tentar corromper a sua identidade. Eu tenho falado ultimamente aqui que um dos maiores artifícios do diabo, um dos maiores estratagemas do diabo, um dos maiores esquemas do diabo é tentar corromper a sua identidade. E a estratégia que ele usa é o orgulho. Repete comigo, orgulho. Pastor, o que isso tem a ver com o Teatro das Tesouras? Eu vou te explicar. A raiz do problema para corromper a sua identidade chama-se orgulho. Mas, muitas vezes a gente acha que orgulho é simples, meramente altivez, nariz empinado. E essa é apenas uma parte do orgulho. Tem uma outra parte desse mesmo problema que é o orgulho, que é a autodepreciação, a autocomiseração. Você acha que não, isso daqui é até piedoso, é até cristão, quando na verdade é tão orgulho quanto a pessoa altiva. Amém? Você está me acompanhando? Deixa eu ler um texto para você, Romanos 12, versículo 3. Aquele que é altivo, soberbo, é tão orgulhoso quanto aquele que se autodeprecia. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 12, 3, ele nos chama para fazer uma autoavaliação. Olha só o que ele diz. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Repete comigo, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Querido, se considerar como mais do que você é errado. Se considerar como menos do que você é igualmente errado. E a raiz dessas duas coisas é o orgulho. Amém? Glória a Deus. Quantos lembram aqui, eu já citei algumas vezes aqui na igreja, a história de um homem que era professor das duas maiores universidades do mundo, pelo menos duas delas que estão nos Estados Unidos, que é a Universidade de Stanford e a Universidade de Harvard. Esse cara dava aula nas duas. E aí ele larga o topo da vida acadêmica para ir para o Canadá, trabalhar num hospital psiquiátrico, e trabalhar na assistência. Ele não era o diretor do hospital psiquiátrico, ele foi trabalhar lá como auxiliar de enfermagem, como um cara que estava lá cuidando propriamente dos pacientes, ok?
esse camarada, ele tem uma frase que é brilhante. O nome dele é Henry Nouwen, e ele diz o seguinte: a maior tentação de Jesus, e a nossa também, é colocar a nossa identidade no que fazemos. Isso aqui é poderoso demais. A maior tentação de Jesus foi identidade. Lucas 4, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é a primeira tentação? Se você é o Filho de Deus, faz tal coisa. Meu irmão, o diabo sabe que se ele corrompeu a sua identidade, ele corrompeu o seu futuro, corrompeu o seu destino, ele acabou com a tua vida. Na verdade, tudo que ele quer é corromper a sua identidade. A maior estratégia do diabo é desvirtuar a sua identidade. Qual foi a tentação? A primeira tentação lá no jardim. Se você comer, vai se tornar como Deus. Consegue perceber? É tudo sobre identidade, querido. Se você comer, vai se tornar como Deus. Mas Deus não tinha feito eles à imagem e semelhança de Deus, eles já eram como Deus. Só que foram tentados pelo orgulho de se tornar igual, mas eles já eram iguais. Então Henry Nouwen diz: a maior tentação de Jesus e nossa é colocar a nossa identidade no que fazemos. Repete comigo: eu não sou o que eu faço. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Agora, se Deus quiser, eu vou conseguir terminar a frase aqui do Henry Nouwen. Deixa eu falar direito. Henry Nouwen. Eu falei errado todas as vezes até agora, então eu fiz questão. A maior tentação de Jesus e a nossa é colocar a nossa identidade no que fazemos, no que temos e no que os outros dizem sobre nós. Aleluia. Querido, eu sei que você não gosta de repetir as coisas, mas desculpa, você está aqui na igreja mesmo, então repete aí. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que dizem de mim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Aleluia. Aí ele conclui: a nossa verdadeira identidade é, amado do Pai. Aleluia. Querido, esse é o equilíbrio que Deus nos chamou para viver. Quem é você? Amado do Pai. E o diabo, ele tenta, através do teatro das tesouras, né, que é a raiz do orgulho, que te leva ou para soberba, altivez, ou para autodepreciação, autocomiseração, tadinho de mim. As duas abas dessa, eu não sei se chama aba, uma tesoura. Enfim, os dois lados dessa tesoura são igualmente problemáticos e igualmente vão corromper a sua identidade. Amém? Provérbios 16, versículo 18. Está recebendo algo bom essa noite? Que bom. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: o orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Que coisa maravilhosa, né? Eu amo. Esses dias, ontem mesmo, eu vi um vídeo, eu gosto de luta, né? E aí eu vi um vídeo que era uma simulação do UFC. E aí o cara falando, eu lendo Provérbios no dia mais tranquilo. Era um lutador de UFC apanhando assim absurdamente. Às vezes esse é o sentimento que eu tenho lendo Efésios. Mas claro que isso, querido, o orgulho precede destruição. Soberba ou arrogância precede queda. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Orgulhoso será destruído, soberbo cairá. Meu irmão, e o convite de Deus ao nos depararmos com esse texto é: saia desse lugar. Amém? A ideia aqui, a exposição das Escrituras aqui, é para a gente fazer uma autoavaliação sincera e nos localizarmos onde estamos, e se a gente está no extremo do orgulho, ou se a gente está no extremo da autocomiseração, nós podemos hoje mesmo nos converter e voltar para o lugar de equilíbrio, que é saber a nossa identidade. Somos amados do Pai, amém?
Lucas 18, versículo 9. Nós leremos até o versículo 14, é um texto um pouco mais extenso. Lucas 18, 9, diz assim: em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Espera aí, olha que versículo maravilhoso. Jesus contou uma parábola direcionada para alguém. Para quem? Para quem confia na sua própria justiça. Eu amo porque as escrituras sagradas dizem que justiça própria ou própria justiça é semelhante a trapos de imundícia. Como a Bíblia não foi escrita em português, tem alguns termos que são estranhos ou distantes de nós. Tem duas definições de trapos de imundícia que nós podemos entender o que de fato o autor estava dizendo. Primeiro, o que é um trapo de imundícia? A forma mais clara de dizer é um absorvente usado. É isso o que é trapo de imundícia. E aí tem uma outra abordagem, e eu vi recentemente, e eu achei bem gritante, que um trapo de imundícia era basicamente os curativos que ficavam em volta da ferida de um leproso. Parou para pensar nisso? A Bíblia chama de justiça própria, chama isso de justiça própria. Sabe o que é justiça própria? É eu confiar no eu, mais do que eu confiar em Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Com o passar do tempo, a gente vai servindo o Senhor e fazendo coisas e desenrolando coisas em nossa vida. E está tudo bem a gente adquirir confiança. Está tudo bem a gente adquirir maturidade para saber, rapaz, eu sei desenrolar isso aqui. O problema é quando a nossa confiança final se torna a nossa própria habilidade. Deixe-me usar como exemplo. Esse mês, eu acho que eu preguei provavelmente umas 10 vezes. O mês de março, né? Provavelmente foram 10 ministrações, mais 2 do REC. Então, 12 ministrações. Assim, eu sei fazer isso, com toda modéstia. Eu sei estudar e expor as escrituras, e particularmente eu gosto. Mas, meu irmão, se mesmo depois de ter tido uma ideia brilhante, eu falo, nossa, essa mensagem vai ser top. Eu não chego humildemente diante das escrituras e pergunto para o meu Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer comunicar com a sua igreja? Meu irmão, eu vou estar caindo num problemaço. Porque a minha confiança na habilidade que eu recebi do Senhor não pode substituir a minha dependência do meu Senhor. Tem que ter uma parte, querido, que você diz assim, eu preciso de Jesus. Hoje mesmo aqui a gente estava orando antes do culto, eu falei, Senhor, eu confio na sua unção. Senhor, eu confio na sua graça. Senhor, o Senhor tem que fazer algo. Sabe, meu irmão, esse é o lugar de segurança para nós, por favor, diga amém. E aí esses camaradas que confiavam na sua própria justiça, e olha o resultado de confiar na sua própria justiça, desprezar os demais. Todo soberbo, todo orgulhoso acaba caindo no lugar de desprezar os outros. Amém? Vamos lá, aí vamos para a parábola. Jesus diz, 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu. Para você entender, fariseu era o partido, ou o grupo que mais estudava as escrituras na época de Jesus. Os caras sabiam a Bíblia de cor. Então, esse era fariseu. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O que é o cobrador de impostos? O cara que é odiado por qualquer judeu. Por quê? Porque um cobrador de impostos, geralmente ele era judeu a serviço do Império Romano. Ou seja, traíra, vira casaca, bandeirinha. O cara que é dos nossos, mas está jogando contra nós. É basicamente assim que o judeu encarava o cobrador de impostos. Então Jesus ele pega 2 extremos. O fariseu, o cara da lei, o cara das escrituras, o cara piedoso e o cobrador de impostos, o cara que a gente não gosta. Aí Jesus continua. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus. Que lindo.
Não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como este cobrador de impostos. Olha que oração. Senhor, eu te agradeço, porque eu sou bom mesmo, viu? E se tem uma coisa que eu sou melhor ainda, é não ser igual esse outro caba safado. Aí próximo. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem levantar, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Próximo. Eu lhes digo, e só uma coisa, a gente precisa lembrar que quem está dizendo isso aqui é nosso Senhor, é Jesus que contou essa parábola, tá? Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Ah, que texto maravilhoso. Jesus contou essa parábola. Meu irmão, altivez, soberba vai dar problema. Nós precisamos ter, como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, o primeiro texto que nós lemos, ter uma autoavaliação equilibrada. Aleluia. Vamos voltar lá, Romanos 12, versículo 3. Tem um ponto que não era minha intenção falar sobre esse ponto, mas eu sinto que eu devo compartilhar. O texto aqui de Romanos 12, 3 nós já lemos, mas o apóstolo Paulo ele fala, então ele dá essa advertência, que não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com o que, gente? Que Deus nos deu. Qual é a maneira de fazer uma autoavaliação honesta? Não é seu intelecto, não é seu histórico, não é a sua maneira de pensar. A autoavaliação honesta é fruto da fé. Porque se você, querendo fugir do fariseu, falar, eu não vou ser igual ao fariseu, eu vou ser o cara que fica ajoelhado, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E você vai para esse extremo de uma maneira tão intensa e não pela fé, meu irmão, você vai cair no outro lado do orgulho, que é a autodepreciação. Pastor, explica melhor. O coletor de impostos, lá o cobrador de impostos, ele podia dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Você que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus, não tem mais esse direito. Por quê? Porque você não é pecador. A Bíblia não te chama de pecador. Aleluia. Pastor, mas eu me sinto pecador. Tudo bem. Mas os seus sentimentos não definem quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Um texto clássico que, se você está procurando um versículo para decorar, querido, esse daqui é dos bons. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca conheceu, ou aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados o que, gente? Justos diante de Deus. Você pode se sentir pecador quanto você quiser, mas essa não é uma realidade das Escrituras. Pastor, mas se eu não sinto, se eu não me enxergo assim, como que eu vou dizer que eu não sou? Querido, pela fé. Você se avalia não pela sua ótica, não pelo seu espelho, não pelos seus sentimentos. Você faz a sua autoavaliação pela fé. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E se eu não me sinto o que Deus diz que eu sou, eu estou errado, Ele está certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais um texto que eu acho maravilhoso, falando desse aspecto do orgulho, que é a altivez e a soberba, que é Tiago 4, versículo 6. Olha que texto maravilhoso, gente. Eu vou ler o versículo todo.
Contudo, generosamente concede graça, como dizem as Escrituras. Deus faz o quê, gente? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu irmão, já tem muita gente jogando contrário a você. Tem o diabo, tem a sua carne, tem o mundo, tem os sentimentos, tem um monte de coisa jogando contra. Você não vai querer Deus nesse time dos que estão contra você. Quando a gente... É a única coisa que a Bíblia diz que coloca Deus se opondo contra nós. O orgulho é a única coisa que nos coloca no time que é contrário a Deus. Pastor, mas eu nasci de novo, eu sou filho, minha identidade é amado do Pai. Beleza. Só que o apóstolo Tiago está falando para a igreja nessa carta. Ele não está falando para não crente. Ele está falando para o povo de Deus. Meu irmão, cuidado. Eu gosto de algo que o pastor Luciano Subirá fala. Eu acho que a frase é do Watchman Nee, que ele fala o seguinte: embora não recorramos sempre à condenação de nós mesmos, é sempre sábio desconfiar de nós mesmos. Frase maravilhosa, né? Rapaz, eu nem sempre estou errado, mas eu sempre estou desconfiando que eu posso estar errado. Amém? Se você é irmão caçula, você sabe o que eu estou falando, né? Pelo menos lá em casa, meus irmãos, eles conseguiam gerar esse sentimento em mim, assim. Mesmo quando eu estava certo, tinha aquela desconfiança de... Pode ser que eu esteja falando besteira. Amém. Queridos, nós precisamos receber de Deus a maneira certa de nos autoavaliar. Amém. Calvino disse: a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer tanto a grandeza de Deus quanto a nossa dependência dele. Ah, que coisa linda. A sabedoria é reconhecer Deus é grande, grande, grande. E aí, às vezes, a nossa conclusão óbvia é dizer: eu sou pequeno, pequeno, pequeno. Mas a nossa conclusão deve ser: eu sou filho, filho, filho. E já que ele é grande, eu dependo dele, meu irmão. Aleluia. Posso te dizer uma coisa? Uma das maneiras mais equilibradas de você não cair nesse teatro das tesouras que o diabo tem tentado construir, uma das maneiras mais certeiras de você fugir disso é confiar na força do braço dele. Aleluia. Recentemente a minha filha adquiriu um novo hábito de nos perguntar: você me aguenta? Não sei de onde ela tirou isso, né? A gente pega ela no colo: você me aguenta? Eu falei: aguento, filha. Queridos, a gente já é adulto, mas às vezes parece que a gente ficou tão impressionado com os nossos próprios problemas. Parece que a gente ficou tão assustado com as nossas próprias falhas, mancadas, com o nosso próprio passado, com as nossas próprias dificuldades, que a gente chega a questionar: papai, você me aguenta? Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: ele nos aguenta. Ele sabe como nos socorrer. Ele é forte o suficiente para nos socorrer no dia da angústia. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele sabe como nos levantar, Ele sabe como nos socorrer. Ele é o abraço certo para qualquer ocasião, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, já que falamos dessa faceta, sério, gente, eu estou realmente curioso para entender qual é o nome, para descobrir qual é o nome de cada lado da tesoura. Deveria ter feito isso antes da ministração, né? Muitos irmãos vão abrir o celular agora para pesquisar. Se alguém achar, por favor, me diga. Eu acho que é lâmina, né? Enfim, boa, acho que tive concordância aí dos irmãos. Então tem uma lâmina do orgulho, que é a soberba, a altivez. Tem essa outra lâmina que é a autodepreciação. E eu quero falar com você sobre ela, porque a autodepreciação, ela pode ser mais perigosa para nós do que a soberba. Porque a autodepreciação, ela parece com humildade.
ela tem cara de humildade, ela tem jeito de humildade. Só que às vezes ela é por orgulho. Aliás, sempre a autodepreciação é por orgulho. Como que pode ser orgulho? Porque a autodepreciação é assim, é dizer: Senhor, eu sou pequeno demais para você conseguir me usar. Senhor, eu sou insignificante demais para você me amar como você diz que me ama. Senhor, eu sou insuficiente demais para poder ser a sua resposta para o mundo. Sabe o que isso, em outras palavras, é dizer: Senhor, aquilo que você disse pode ser verdade para o outro, mas para mim, Querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus prova a sua grandeza, o seu amor, a eficiência da sua graça, a eficiência do seu poder, pelo fato dele ser tão grande e fluir através de nós. Deus prova que ele é tão grande, porque ele consegue fazer coisas grandiosas através de gente tão pequena. Aleluia! Eu acho que essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Não vou tentar citar, mas o texto diz assim: por isso que nós temos essa confiança. Somos como vasos de barro, que carregamos um tesouro precioso. Querido, nós não desconsideramos que somos frágeis vasos de barros, mas nós também não desconsideramos o tesouro que nós carregamos. Porque esse tesouro não vem de nós, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa inteligência, é Deus em nós. Foi por isso que o apóstolo Paulo também disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Meu irmão, nós temos uma esperança de viver dias gloriosos, de ver a glória de Deus invadindo toda a terra. Qual é o nome dessa esperança? Cristo habita em nós. Amém? Glória a Deus. Êxodo, vamos falar lá sobre a autodepreciação. Êxodo 4, versículo 10. Aleluia. O texto diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor. Só para contextualizar aqui, o que estava acontecendo? Moisés, um resumo rápido da vida inteira de Moisés até aqui. Aqui Moisés provavelmente tinha 80 anos, tá? Moisés nasce prefigurando o que aconteceria milênios depois com Jesus. O rei manda matar toda criança de 2 anos para baixo. A mãe de Moisés fica com dó, pega ele, coloca ele num cesto, e é por isso que a gente chama esse cesto de colocar bebê de Moisés, é justamente por isso. Ela coloca ele num cesto, ela dá uma besuntada ali para não infiltrar água dentro desse cesto, e ela coloca esse cesto nas margens do rio Nilo. A filha de Faraó, filha do rei, vai tomar banho no rio, e ela vê um menino lindo naquele cesto. E ela dá a esse menino o nome de Moisés. Moisés cresce dentro do palácio real, dentro do palácio de Faraó, mesmo sendo hebreu. E para você saber, naquela época os egípcios escravizavam o povo hebreu. Então Moisés, mesmo sendo hebreu, não cresce como escravo, ele cresce como filho da filha de Faraó. Ele era linhagem real, ele estava ali. E Moisés fazia as contas. Por quê? Porque tinha uma promessa antiga que Deus fez para Abraão, que Deus levantaria um libertador para o seu povo. Moisés fazia conta. Cara, da minha geração, de todos os bebês que foram assassinados, só eu me livrei. De todo o povo hebreu, só eu fui criado dentro do palácio. Esse cara sou eu, Moisés falava. Só que Moisés tentou entrar no chamado, Moisés tentou entrar na promessa pela força do próprio braço. E um dia ele tentou fazer justiça própria. E matou um egípcio. E aí ele ficou frustrado. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu e foi para o deserto, foi viver no deserto. E 40 anos depois, Moisés já tinha esquecido. Pensa aí, você tem um chamado glorioso de libertar o povo de Deus. Você tem uma vocação divina, Deus prometeu. E você fala, tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, é meu.
E aí você tenta entrar nisso, que você se frustra, se machuca e fala, agora eu não quero mais. 40 anos depois, cheio de frustração, achando agora não dá mais tempo, agora já era, agora eu fui longe demais. Nesse momento, Deus aparece para Moisés. Eu amo a sabedoria do nosso Senhor. Deus sabe a hora certa para nós. E é curioso que às vezes a hora certa para Deus parece a hora errada para nós. E aí Deus então fala com Moisés, e Deus chama Moisés para de fato assumir o papel que ele nasceu para assumir, ser libertador do povo de Deus. E aí Deus faz a proposta e vamos ler a resposta de Moisés. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar, vão me atrapalhar com as palavras. Próximo. O Senhor perguntou a Moisés, olha que pergunta maravilhosa. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. Oh, aleluia. Agora vá. Eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Que coisa linda. Meu irmão Moisés, todo orgulhoso, achando que estava sendo humilde, falou, não Senhor, não sei falar não. Eu tenho dificuldade, eu vou me enrolar. Deus, você não entendeu. Deus, você não fez bem a conta. Sabe o que é, Deus? Eu sou tão pequeno, eu sou tão ruim, eu sou tão falho, eu estou tão longe da sua vontade, que eu vou atrapalhar seu plano. Eu imagino Deus falando assim, Moisés, vamos lá. Quem que fez a boca? Quem que faz o homem falar? Moisés, sou eu. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu estarei com você. Querido, a resposta para as nossas incapacidades, a resposta para as nossas debilidades, a resposta para as nossas faltas, não é mais instrução, não é ler mais um livro, não é mais conhecimento técnico. A resposta que precisamos é saber, Deus está comigo. A presença dEle é a resposta para os nossos anseios. Oh, aleluia. Às vezes nós temos a mesma atitude de Moisés, dizendo, Senhor, o seu plano é bom, o Senhor é grande, o Senhor é amoroso, o Senhor é poderoso para fazer, mas Senhor, eu duvido que o Senhor consiga fazer através de mim. Querido, isso é incredulidade. De fato, Deus ele quer provar o poder dele, justamente fazendo através de você, através de mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tão orgulhoso quanto soberbo é o que cai na autocomiseração. Nós precisamos aprender a ter a nossa identidade definida pelo Senhor. A nossa identidade é, eu sou amado pelo Pai. Não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Aleluia. Não são as minhas obras, é a obra redentora de Cristo naquela cruz. Aleluia. Tem uma música que eu gosto muito. E a moça o rapaz, aliás, que compôs essa música, ele fala que ele se impressiona com o amor de Deus, pelo fato de Deus conhecer cada um dos nossos pensamentos e ainda assim conseguir nos amar. Não, pensa aí, gente. Cada coisa que passa pela sua cabeça, você está rindo porque você sabe, né? Cara, Deus conhece cada pensamento que a gente tem, cada sentimento que a gente tem, e ainda assim, ninguém nos ama como Ele. Isso é impressionante. Nosso Deus nos ama de forma verdadeira. Porque muitas vezes, querido, vivemos uma vida teatral.
mostrando um eu que nem existe, mostrando uma postura, uma força ou uma fraqueza, uma altivez, autoconfiança ou talvez uma humildade, que é tudo fake. Mas Deus, o nosso Deus, nos conhece de verdade. E a boa notícia é que mesmo nos conhecendo de verdade, nos ama. Sabe, quando eu me deparo com o meu Senhor, com o amor do meu Senhor, eu perco o direito de dizer que eu não sou amado. Nós não temos esse direito. Se tem um povo que sabe o que é ser amado, sou eu e é você. Hoje eu estava vindo para cá e eu estava no metrô, segurando as lágrimas assim, porque eu estava ouvindo uma música. E a autora dessa música, eu não sei se ela é autora, mas a cantora lá, ela fala sobre a extravagância do amor de Deus, né? E ela fala assim: é impressionante quão longe você foi, só para mostrar que me ama. Eu não sei se você já parou para reparar, para pensar sobre isso. Jesus, ele foi muito longe para mostrar que nos ama. Querido, Jesus, ele não tinha o cargo de senador da república. Jesus, ele não tinha o cargo de governador. Jesus, ele não tinha o cargo de presidente. Jesus não tinha cargo de líder da ONU. Jesus não tinha cargo de presidente dos Estados Unidos. Jesus é Deus. Acima de todos, acima de tudo, ele é Deus. Ele criou a terra. Ele criou tudo que nós vemos. Ele é o Criador. E para deixar claro para nós o quanto nos ama, ele veio até a terra, se esvaziou de quem ele era, assumiu a forma de servo, morreu no nosso lugar. Aleluia. Diga: eu sou amado demais. Você é amado demais para cair na falsa humildade. Você é amado demais para cair no orgulho que se veste, ou que se maqueia, ou que se fantasia de autocomiseração. Brennan Manning disse o seguinte: a falsa humildade é uma sofisticada forma de orgulho. Rapaz, eu não tinha lido essa frase tão bem até agora. O irmão Brennan assistiu minhas ministrações, brincadeira. A falsa humildade é uma forma sofisticada de orgulho. É dizer a Deus que Ele errou ao nos criar do jeito que somos. Quando a gente chega para Deus e diz: Deus, por que eu sou assim? A gente está dizendo: Deus, o Senhor errou no projeto. Querido, deixa eu te lembrar de uma verdade: Deus não erra. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia o que estava fazendo com a sua vida quando Ele te criou, quando Ele te deu um propósito, depois quando Ele te chamou, quando Ele te separou. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que na nossa cabeça não faça sentido, mesmo que nos nossos cálculos não caiba, Deus é maior do que nós. Ele sabe o que está fazendo, amém? Moisés tentou bem convencer a Deus: Deus, eu sou o cara errado. Deus, já passou o tempo. 40 anos atrás eu queria. Agora, Deus, nem dá mais. E aí a gente precisa humildemente ouvir o nosso Senhor dizendo: eu estarei com você. Aleluia. Eu creio que é nesse ponto da jornada onde a nossa fé de fato se torna efetiva. Porque agora nós reconhecemos: se Deus está nessa, não tem como dar errado. Então eu posso crer, eu posso avançar, eu posso perseverar, eu posso continuar, porque Deus mesmo se comprometeu a fazer dar certo. Aleluia, aleluia. A verdadeira humildade, a verdadeira identidade, ela é restaurada quando nós reconhecemos quem nós somos em Cristo. Amém?
eu sinto, eu falei isso ontem no Marketplace. Marketplace é uma reunião que nós temos aqui. Calma aí, gente. Ajuda aqui, amor. Obrigado. Queria essa também. Marketplace é uma reunião que nós temos para o pessoal que está no mercado de trabalho. Ontem foi maravilhoso. Ontem a gente teve batismo no Espírito Santo no meio de uma reunião de empreendedores, querido. Foi, quem teve aqui foi bom ou não foi, gente? E ontem eu estava falando sobre isso no Marketplace, que eu tenho percebido Deus falando comigo, que para essa estação da minha vida, do ministério que Ele me deu, eu vou falar muito mais sobre identidade. E eu não estou aqui prometendo que vai ser uma série de ministrações. Eu acho que vai ser meio que o tom de todas as ministrações. Deus está me colocando nesse negócio. E eu falei, Senhor, por que o Senhor quer que eu fale sobre isso? E a verdade, meu irmão, é porque essa é a maior distorção da nossa geração. O diabo tem conseguido confundir alguns irmãos acerca da sua identidade. E Deus quer trazer restauração para nós. Nós não vamos viver a plenitude dos sonhos e dos projetos de Deus sem ter clareza de quem nós somos para Ele, de quem nós somos nele. Abre aí, Ju, Efésios 1, versículo 17. Essa daqui é uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso. Eu decorei esse na NVI, vamos ler na NVI, para mim é mais segurança. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de você, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Então essa é a introdução da oração. Ele fala, eu estou pedindo para que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Aí ele diz, versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Querido, você tem um chamado. E Deus, Ele quer revelar, Deus quer iluminar os seus olhos, para que você veja a esperança do chamado dEle para a sua vida. Por favor, diga amém. Que são as riquezas da gloriosa herança dEle, concedida aos santos. Meu irmão, além de uma esperança, de uma vocação, Deus tem uma herança para nós. Por quê? Porque herança é coisa de filho. Só tem acesso à herança quem faz parte da família. A Catarina, minha filha, ela fala, eu sou Catarina Honório de Melo. Como que faz para ser Honório de Melo? É muito fácil. É só ser meu filho e da Estela. É simples. É muito fácil, mas é questão de nascimento, sabe? É questão de família. Você não faz nada, você não faz nada para se tornar mais filho de Deus. É questão de nascimento, é DNA, meu irmão. Você nasceu na família de Deus. Amém. Vamos continuar a oração do apóstolo Paulo. Quais são as... deixa eu só ler o restinho lá. Que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Aí sim. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Querido, eu acho maravilhoso, porque o apóstolo Paulo aqui orando pela igreja de Éfeso, ele deixa claro que o poder de Deus é atuante para nós, os que cremos. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você tem direito legal a usufruir e desfrutar do poder de Deus. Deus ama todos, ama. Mas existem pessoas, aqueles que nasceram de novo, são essas pessoas, que têm a habilitação, o direito legal de fazer uso desse poder. A Bíblia conta uma história onde os filhos de um profeta, ali em Atos, decidiram expulsar um demônio. E aí eles viam Paulo, viam Felipe expulsando os demônios. Eles falaram, legal esse negócio, também quero, vou tentar.
E aí eles chegaram na frente do endemoniado e falou: esconjuro-vos em nome de Cristo, ou em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ó, com autoridade. Estou te expulsando. Misericórdia. Desculpa. Estou te expulsando em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou: então, conheço Jesus, também sei quem é Paulo. E vocês? Eu imagino que o demônio deve ter falado: quem são vocês na fila do pão? O resultado da história é: eles saíram correndo, apanharam e ainda saíram pelados, porque o demônio bateu tanto neles a ponto de rasgar a roupa deles. O poder de Jesus é verdadeiro para expulsar demônio? Lógico que é. O Senhor Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 17, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expelirão demônios. É real. Agora, é real, mas não é para todo mundo. Tem que ter a habilitação, meu irmão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você e eu temos o direito legal, o poder de Deus que atua eficazmente para nós, os que cremos. Querido, esse texto, sério, não está no meu roteiro aqui, mas eu percebo mesmo que o Senhor me trouxe para falar desse texto nesse momento final da ministração. Não ignore o poder que está disponível para você. Não ignore o poder que está disponível para você. Eu agora não vou saber se essa palavra, sua poderosa força, no grego usa a palavra dunamis. Você tem, vê aí, por favor. No seu celular está lá, né? Dá para pesquisar? Tá bom, enquanto ele vê aí, porque existem pelo menos 3 ou 4 palavras no grego para poder. Tem a palavra kratos, tem a palavra ischus, tem a palavra dunamis, e a quarta eu não lembro. Mas são 3 palavras diferentes, pelo menos, para a palavra poder. A palavra dunamis, ela significa, tem um autor sul-africano que ele diz que dunamis é força poderosa para efetuar mudança. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. O que é o poder dunamis de Deus? É a força poderosa de Deus para efetuar mudanças. Querido, não ignore o poder que está disponível para você. Não ignore a força de Deus disponível para você. Existe disponível para você poder para efetuar mudanças. É Kratos, né? Ok. Existe disponível para você poder para efetuar mudanças, amém? Não ignore. Eu acho que, ainda em Efésios, tenta aí, capítulo 4, versículo 10. Eu amo o Espírito Santo, que ele vai conduzindo textos novos, aí eu só fico pensando assim, será que eu não orei direito para o Espírito Santo não ter me falado desses versículos antes, né? Não é isso não. É o texto que diz assim, deve ser um dos últimos versículos do capítulo 5, que é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tenta 5:10, por favor. Não? Desculpa, consegue achar aí, Renzo? Estou fazendo o Renzo trabalhar hoje, né? É raro, mas acontece. 6:10, aí tá vendo? Errei um capítulo. Capítulo 6, versículo 10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que texto maravilhoso. Muita gente lê esse versículo achando que Paulo está falando assim: valeu, falou, estou indo embora, tchau. Não, meu irmão, não é só uma despedida não. Ele está falando, fortaleça-se, não confiando no seu próprio currículo, não confiando nas suas formações, não confiando no seu histórico, não confiando no seu pedigree, na sua família, não confiando na grana que você tem no banco. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo propriamente dito, ele usa três das palavras gregas para força. E talvez uma versão que nós poderíamos entender esse texto é: se garanta na força do Senhor. Querido, a garantia do nosso sucesso está completamente ancorada na nossa identidade.
nós confiamos no papai. O papai sabe, ele consegue nos carregar. Amém? Aleluia. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você recebeu algo bom essa noite? Eu vejo Deus nos trazendo para esse lugar de restauração de quem nós somos nele. Querido, no final da vida, o que vai valer a pena é ter sido um cooperador com ele, é ter andado à altura do que ele tinha para nós, é ter sonhado os sonhos dele, desejado os desejos dele e ver a glória dele manifesta aqui na terra. Mas nós não faremos isso sem reconhecer quem nós somos para ele. Amém? Deixa eu orar por você, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça os ajustes necessários que precisamos para aprender a nos enxergar com a sua ótica. Senhor, eu oro, Senhor, por uma intervenção do seu Espírito. A partir de hoje, talvez essa noite, o Senhor trazendo uma nova clareza de quem somos aos seus olhos. Jesus, nós temos dito aqui na igreja sobre a cultura de revelar o ouro. Senhor, às vezes eu mesmo preciso que você lembre o ouro que está no meu coração e eu já esqueci. Pai, em nome de Jesus, traga à nossa memória os tesouros que você mesmo plantou em nós. Nós não queremos desconsiderá-los. Oramos, Senhor, por sua intervenção em nós, para que tenhamos consciência, que tenhamos uma autoavaliação equilibrada acerca de nós mesmos. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém.